Senhor presidente, senhores deputados, aqueles que nos veem pela TV Sinal, nos ouvem. Eu acho que hoje nós vivemos um dia, como já foi dito aqui por diversos deputados, um dia realmente histórico. Um dia histórico porque dois fatos que são inusitados acontecem quase simultaneamente. O primeiro talvez seja a grande tragédia, como aquilo que dizia Marx no 18 Brumário, a grande tragédia que é a reforma ou o embuste chamado reforma trabalhista. E quando eu digo embuste chamado reforma trabalhista, porque num país que tem 14 milhões de desempregados, num país que sequer consegue pagar um salário mínimo decente à maioria da população, num país onde muitos estados têm que complementar o valor para chegar ao piso, professor Lemos, daquilo que preceitua a Constituição com relação à educação. Num país onde ainda temos, e que talvez os senadores que votaram ontem, deputado Recalcati, a maioria absoluta, empresários, 50 votos, ainda temos o trabalho escravo não como algo inusitado, mas como algo corriqueiro, principalmente quando temos a relação trabalho no campo. Num país onde as pessoas são demitidas a cada sinal de crise, como se isso fosse uma coisa normal, e os empresários têm a preocupação mínima com aqueles que de fato geram renda para si e para os outros. Entretanto, neste mesmo país, e nós vamos ver na sequência, como aliás comentei hoje com uma pessoa que se dizia chocada na parte da manhã, nós vamos ver na sequência que tudo isso será superado. Será superado, deputado Prazic, porque não há como as pessoas conviverem por décadas com a opressão. Não vão conviver. Talvez a nossa geração seja uma geração que não fique marcada por aquilo que fez, mas fique marcada por aquilo que deixou de fazer. Por aquilo que nós não conseguimos mobilizar e fazer, que era nos contrapormos ao massacre que está acontecendo a partir do golpe feito contra a presidente Dilma. E hoje eu lembrava a essa pessoa que me escreveu, muito incomodada, o mito de Sísifo. Sísifo é um mito grego, e Alberto Camus, que foi prêmio Nobel, alguns aqui conhecem, pergunta, deputado Pérez, será que a realização do absurdo exige suicídio? E ele mesmo responde, não, exige revolta. Então, aqueles que estão esperando que haja suicídio dos que foram derrotados pelos 50 senadores, a maioria investigados, inclusive, culpados ou não, mas denunciados por crimes de corrupção, não se preocupem, não haverá suicídio dos trabalhadores no Brasil, haverá revolta. E essa revolta se expressará de uma forma talvez muito mais rápida e objetiva do que pensam aqueles que sempre viveram às custas do trabalho dos outros. Essa revolta não será a revolta daqueles que vivem encastelados dentro dos aparelhos, sejam eles sindicais, dos trabalhadores ou dos empresários, porque parece que esquecem-se que não há nada, deputado Romanelli, que gere tanta mordomia quanto o Sistema S, que sequer tem fiscalização do Tribunal de Contas da União. E que os empresários, os mesmos empresários que votaram para reduzir o percentual da força do trabalho no produto interno bruto, esses mesmos empresários são aqueles que se beneficiam dos impostos gerados por esses trabalhadores no Sistema S. São os mesmos empresários que devem R$1 trilhão à Previdência. São os mesmos empresários que, na sua modernidade, mantêm muitas vezes o campo
num sistema ainda feudal. Então não haverá suicídio, haverá revolta, e a revolta virá em forma de organização. Ah, mas os sindicatos pelegos serão derrotados, sejam da central que forem, como já foram em 1950, em 54, em 64, em 88, em 79, serão. Não se preocupem. Lenin dizia que nenhuma vitória dos trabalhadores é definitiva. Nenhuma vitória é definitiva. Nós que defendemos o ponto de vista dos trabalhadores, nós tivemos várias vitórias nos últimos 30 anos. Várias vitórias. Não conseguimos tudo aquilo que achamos ser necessário para chegarmos num patamar mínimo de civilização, mas várias vitórias. Estamos tendo uma grande derrota, mas como Lenin dizia, nenhuma vitória é definitiva, mas nenhuma derrota também é definitiva. E eu acho que é com esse espírito que hoje eu recomendei, inclusive, a essa pessoa, que é minha amiga, que lesse o Mário Benedetti, um poeta uruguaio morto há pouco tempo, num belíssimo texto, onde ele escreve: "No te rindas, não se renda, não se entregue", porque o nosso papel enquanto trabalhadores, e nós estamos na Assembleia representando os trabalhadores, minoritariamente, mas estamos, os trabalhadores sempre irão resistir. Em algum momento serão derrotados, mas num outro momento seguinte irão se organizar, deputado Recalcati, irão novamente voltar a ser protagonistas da história. Da mesma forma, e aí vem a farsa, algo que acontece hoje, coincidentemente hoje, as coincidências parece que acontecem não por acaso, mas esta é uma coincidência que nos chama a atenção. Coincidentemente hoje, quando todos os jornais, rádios, televisão, o mundo todo talvez estivesse debatendo aquilo que ocorreu no Senado ontem, a tragédia, hoje é a farsa. A farsa chama-se a condenação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex. E por que a farsa? Porque diz o Ministério Público que a OAS destinou à família do ex-presidente Lula um triplex no condomínio Solares em frente à praia de Guarujá. Antes da empreiteira assumir a obra, o edifício era comercializado pela Bancop, que faliu, e a ex-primeira-dama tinha uma cota no empreendimento. O imóvel, segundo o MPF, rendeu um montante de 2.760 mil ao ex-presidente. O valor é a diferença que a família já havia pago pelo apartamento, somado à benfeitoria feita nele. Parte da denúncia é sustentada com base nas visitas. Atenção, senhores deputados, não visitem apartamentos, porque os senhores podem ser condenados, talvez por visitar o apartamento e ter sido feita reforma, e algum juiz achar que o senhor estaria querendo comprar. Como não comprou, pode ter recebido da Valor, por exemplo, um benefício indireto. Mas diz que a denúncia foi sustentada por visitas. O que diz a defesa? A defesa diz que reconhece que a dona Marisa esteve no apartamento, tinha uma cota, mas que desistiu quando a Bancop faliu, a OAS assumiu o empreendimento. Segundo os advogados, o apartamento 164 está em nome da OAS, mas desde 2010, quem detém 100% de direitos econômicos e financeiros sobre o imóvel é o fundo gerido pela Caixa. E aí eu pergunto, será que o presidente Lula amanhã toma posse do apartamento que o juiz Moro diz que é dele? Porque agora é dele. Está condenado. Agora ele pode ir lá e tomar o apartamento. Certamente o juiz Sérgio Moro irá dizer que o apartamento é dele. Assim como o doutor Deltan Dallagnol, com o seu PowerPoint, irá dizer que é dele. Diz o MPF que a OAS pagou 1.313.000 para a empresa graneira guardar bens de Lula durante o período do exercício da presidência. Diz a defesa do senhor Lula, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que tudo que estava lá eram presentes ganhos nesse tempo, principalmente cartas e alguns outros artigos. Não sei o que irá acontecer, mas certamente a defesa irá recorrer ao 4º Tribunal Regional Federal. E ainda que o 4º Tribunal Regional Federal não reforme a sentença, como aliás está ocorrendo em alguns casos, não sabemos se irá ocorrer ou não, não tenham dúvidas. O senhor Luiz Inácio
Um minuto para concluir, senhor presidente. Não, não é Vossa Excelência, eu estou aqui porque o nosso sistema, quem cuida do tempo, não está cumprindo com aquilo. Então, Vossa Então, o Excelência senhor marque no seu relógio, por favor. Não, meu relógio, deputado Tadeu, eu estou aqui exatamente... Sem problema, presidente. Mas não é Vossa Excelência, eu estou cobrando assessoria, que não está monitorando o tempo. Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Não tenho dúvida, senhores, no ano que vem teremos eleições. Muitos de nós serão cobrados. Nós, do Partido dos Trabalhadores, seremos cobrados. Alguns dos senhores serão cobrados pelo 29 de abril. Não esqueçam disso. Muitos de nós serão cobrados pela corrupção do PT. Alguns dos senhores pela corrupção do PSDB, do PMDB, do PDT, do PPS, de todos os partidos. Porque não é mais monopólio, é da política. Alguns de nós serão acusados de omissão. Nós, com certeza, por aquilo que fizemos, não. E talvez esse seja o diferencial da eleição do ano que vem. Quem tem lado e quem sempre esteve do lado do governo. Obrigado, senhor presidente.